como igreja do Senhor, algumas ressalvas em relação à psicologia. Ressalvas estas pelo fato de que muitas linhas da interpretação da psicologia desconsideram completamente assuntos que são essenciais à vida cristã, ensinados na Bíblia, tal como o pecado original, a responsabilidade individual, o fato de haver uma verdade inabalável. Todas essas coisas, em muitas linhas da psicologia, são rejeitadas. Dependendo do tipo de interpretação que o psicólogo ou a psicóloga tenha da fé cristã, da vida cristã, haverá sempre a ideia de que o indivíduo ele é apenas fruto involuntário dos seus pensamentos, das suas repressões sexuais. Alguns vão chegar a dizer que o fato de que a igreja muitas vezes defende uma verdade da palavra de Deus será rejeitada pela psicologia, porque não existe verdade, existe a sua verdade, a minha verdade, a verdade de qualquer um, mas não a verdade tal como ensinada. E por que eu estou começando a falar sobre esse assunto em relação à psicologia? Porque a mesma psicologia, ela é responsável por ajudar muitos seres humanos a entender determinados tipos de comportamento. Um desses comportamentos foi identificado em estudos a partir da década de 80 nos Estados Unidos, de adultos, homens e mulheres, que apesar de atingirem a idade adulta, com mais de 30 anos, eles não conseguiam amadurecer tal como a idade cronológica. Isso foi chamado na psicologia de síndrome do Peter Pan. Peter Pan é aquele personagem do conto de fadas que ele não quer crescer, ele insiste em viver a vida dele como uma criança, ele não aceita crescer. E crescer faz parte do processo natural da vida. E quando nós olhamos essa interpretação da psicologia, e olhamos o que Paulo está ensinando, principalmente no versículo 7, o crescimento é algo imperativo na vida cristã. Nós nascemos para crescer. Isso no aspecto físico, nós não temos o mesmo peso, o mesmo tamanho que nós tínhamos quando nascemos, e isso também na vida cristã. É impossível pensar de alguém que nasce de novo e continue vivendo a vida que levava antes daquele ato maravilhoso do novo nascimento. A preocupação do apóstolo Paulo com os colossenses é justamente essa, que a igreja precisava crescer. A igreja de Colossos, naquela época, sofreu vários ataques doutrinários, e dentro da igreja de Colossos havia uma heresia que até hoje é muito difícil de entender. O que é uma heresia? Um ensino contrário à palavra de Deus. Uma heresia que era muito difícil de entender, porque ela misturava elementos da filosofia grega, elementos do esoterismo e elementos do judaísmo. E isso fazia uma heresia que em lugar nenhum foi visto até hoje. É algo muito raro de acontecer a mistura dessas três combinações de religião para gerar isso que estava acontecendo na igreja. O resultado dessa heresia é que muitos crentes estavam, pelo ensino do judaísmo, voltando a guardar o sábado, pelo ensino do paganismo ou do esoterismo, estavam prestando culto a anjos, e pelo ensino da filosofia grega, muitos aderiram àquela ideia de que um conhecimento superior levaria o homem à salvação. E é aí que Paulo entra com essa carta para desfazer esse nó cego que havia na igreja. E tudo que ele diz na carta se resume nesses dois versículos que nós lemos aqui. O apóstolo Paulo começa com a expressão: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo.
esse recebestes aqui indica literalmente alguém que chegou para andar ao seu lado, alguém que veio para andar ao seu lado. O Senhor Jesus, este Senhor Jesus, ensinado na Sagrada Escritura como Filho de Deus, ele foi enviado por Deus para trazer a salvação à humanidade, o Emanuel, o Deus conosco. E esse andar ao lado de Jesus é o resultado natural daquele que um dia entrega a sua vida a Jesus. Para Paulo, todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, passamos pelo processo do novo nascimento, entendemos a importância do batismo, todas essas coisas que estão relacionadas à nova vida em Cristo Jesus, tudo isso está associado ao receber Jesus. E para Paulo, a primeira coisa que alguém que recebe Jesus precisa fazer, como diz no final do verso 6, assim pois, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E aí nós entendemos como alguém pode amadurecer na vida cristã, como alguém pode deixar as fraldas na vida cristã e atingir a maturidade tão esperada para gerar frutos para o reino de Deus. O que nós estamos vendo aqui, a primeira etapa, o primeiro estágio desse crescimento é o andar em Jesus, andar nele. Algumas traduções vão traduzir por viver nele. E quando nós olhamos o significado dessa expressão, toda vez que nós imaginamos a nossa cultura andar, você imagina sair de um ponto para o outro. Só que dentro do texto, no seu sentido original, o andar aqui está associado à ideia de andar em círculos. É como se o Senhor Jesus fosse o centro da vida de todo e qualquer ser humano, e nós, depois do novo nascimento, obrigatoriamente precisamos aprender a desenvolver a nossa vida ao redor de Jesus. Isso significa que tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço ministerial, tudo que nós fazemos, literalmente toda a nossa existência deve ser em torno de Jesus, em torno da sua bendita pessoa. É para isso que o Senhor nos chamou, para andar nele. E aqui tem um ponto muito importante, meus irmãos. O andar nele envolve o andar nele indo para o trabalho, o andar nele na vida da igreja, o andar nele no tratamento que nós dispensamos aos nossos vizinhos. O andar nele está relacionado a tudo isso. A forma que nós procedemos nos nossos negócios, tudo está relacionado a andar em torno de Jesus. Se nós quisermos de fato crescer e amadurecer na vida cristã, nós precisamos desenvolver o hábito de andar em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o estágio fundamental, andar em torno de Jesus. Nós andamos em torno de tanta coisa, nossa vida gira em torno de tanta coisa, e o grande desafio é diariamente fazer de Jesus o centro das nossas vidas, para que andemos em torno dele. Amém? O primeiro estágio do crescimento na vida cristã depois do nascimento, é óbvio, é andar em torno de Jesus. Ande em torno de Jesus, faça de Jesus o centro da sua vida em tudo quanto você fizer. No versículo 7, o texto diz, algumas traduções vão trazer nele arraigados ou nele radicados, outras traduções nele enraizados. É agora que o nosso Senhor Jesus, nós saímos daquela dimensão do caminho, de caminhar em torno de Jesus, e vamos em torno da questão da raiz. O discípulo de Jesus que deseja crescer, ele precisa obrigatoriamente lançar
suas raízes em Jesus. Lançar as suas raízes de tal modo que as raízes lançadas nunca, em hipótese alguma, serão removidas. E isso dará muita estrutura para aquele que está enraizado em Jesus. Existe na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, passagens que normalmente associam o povo de Deus a algumas figuras, fazendo referência a algumas árvores. Uma delas é o cedro do Líbano. O profeta Oséias diz isso no capítulo 14 do seu livro, que se Israel se arrependesse e voltasse para o Senhor, o povo de Deus, o Senhor faria do seu povo como o cedro do Líbano, lançaria suas raízes como o cedro do Líbano, assim está escrito. Naquele momento em que o texto foi escrito, fazia muito sentido para aquelas pessoas, porque eles sabiam que as raízes do cedro eram raízes sólidas, que era quase que impossível cortar uma árvore daquela. E alguns estudiosos vão procurar entender o porquê que o cedro tinha aquela característica tão singular. Eles descobriram que nos primeiros 5 anos em que um cedro do Líbano era plantado, ele crescia 5 centímetros para fora da terra. Era uma mudinha de nada. Mas quando foram olhar as raízes daquela árvore plantada, ela já estava alcançando alguma coisa perto de 15 metros de profundidade. Antes dela crescer para cima, ela crescia para baixo. Glória a Deus. Ela tinha estrutura, ela tinha fundamento. Isso é muito interessante. Aleluia. E foram procurar entender por que mais. Algumas das árvores eram quase impossível de removê-las. E algumas escavações descobriram raízes do cedro do Líbano abraçadas no leito de rocha do terreno. Era uma raiz que, quando chegava na rocha, ela não parava de crescer. Glória a Deus. Ela abraçava em torno da rocha. E aí nós vamos entender a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza no verso 7, que nós devemos estar enraizados. Antes de nós mostrarmos qualquer coisa para fora, nós temos que crescer para dentro. Temos que ter nossas raízes firmadas em nosso Senhor Jesus. Antes de nós dependermos de qualquer coisa exterior para o nosso crescimento, as nossas raízes têm que alcançar a pedra, a rocha da nossa salvação. Enraizados, depois de andar nele, é o segundo estágio do crescimento da vida cristã. É aí que você vai ter firmeza. E olha, irmãos, eu falo isso com pesar no coração. Servindo no Ministério Pastoral há 10 anos. Hoje, sem sombra de dúvida, o maior campo missionário que a igreja tem no Brasil é a própria igreja. E o que nós estamos vendo de crentes que não têm raízes, que não precisa nem inventar, é só falar vento, a pessoa já desaba, se desespera, já não sabe o que fazer. Querido, está na hora de nós lançarmos raízes, aprendermos a estarmos enraizados em Jesus, a rocha da nossa salvação, o Deus Todo-Poderoso. O crescimento acontece quando nós andamos em torno de Jesus, quando nossas raízes estão fincadas em Jesus. E o texto continua dizendo: e edificados em quem? Nele. E agora vem a parte do crescimento. É aquela parte em que de fato o edifício vai ser construído, a construção começa a aparecer. E é nesse exato momento que esse crescimento precisa acontecer associado a quem? A Ele, como diz o texto, edificados nele. Esse é um ponto muito importante. Tem gente que anda em torno de Jesus. Tem gente que tem raízes firmes em Jesus. Mas a hora que começa a crescer qualquer coisa, se esquece de crescer nele. Cresce, mas cresce independente dele. Nós vivemos aqui numa região que tem bastante plantio de uva, e o parreiral de uva, ele não nasce sozinho.
ele precisa ter uma estrutura. Normalmente o agricultor vai lá, coloca poste de concreto, e aí o pé de uva, o broto da videira começa a brotar, subir enraizado em torno daquele poste, porque precisa daquela estrutura. Se você tira aquilo, a parede desaba. Dentro da nossa cultura, do plantio de uva. Agora, meus irmãos, basta. Imagine você crescendo independente de Jesus, o pilar da nossa salvação, aquele que é o Todo-Poderoso, Deus vivo e verdadeiro, aquele que te dá sustentação, tanto na raiz quanto no edifício, de mostrar o crescimento para a glória do seu bendito nome. Aleluia! Crescer envolve andar em torno de Jesus, envolve enraizar em Jesus, envolve estar edificado em Jesus, e como diz no final do texto, o confirmados na fé. Esse confirmar indica o estabelecimento da nossa fé. E é nesse exato momento que entra quem? A pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. É Ele, o nosso Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, que vem sobre nós e confirma a nossa fé, nos dando essa experiência sobrenatural de viver a transformação, de experimentar o fruto do Espírito, de experimentar os dons espirituais, de experimentar o batismo com o Espírito Santo. Todas essas coisas servem como confirmação da nossa fé. E o resultado de tudo isso, como diz no final do verso 7, crescendo em ação de graças. Crescimento. Quem anda em torno de Jesus está enraizado em Jesus. Quem está edificado em Jesus, confirmado na fé, cresce para a glória de Deus. E eu quero te desafiar aqui de todo o coração a não aceitar mais viver como um crente de tanto tempo de caminhada, mas não experimentar essa experiência gloriosa do amadurecimento e do crescimento espiritual. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos achar que é normal fazermos da igreja um grande versário, cuidando de criançonas. Nós não podemos achar que isso é normal. A igreja precisa amadurecer, e a cada vez que ela amadurece, ela vai gerar mais discípulos para a glória do nome do Senhor. Pensando sobre o crescimento da igreja ou não crescimento da igreja, a conclusão que eu chego é: porque Deus faria um lugar crescer se este lugar está repleto de pessoas que não conseguiriam cuidar de outras pessoas que nascessem novamente? O Senhor espera de todos nós o amadurecimento, porque esse amadurecimento vai nos preparar para o grande trabalho que o Senhor tem para as nossas vidas, e assim poderemos experimentar o crescimento tanto na qualidade quanto na quantidade, porque crescimento faz parte da igreja. Nós nascemos para crescer, nós não podemos aceitar nada menos do que isso. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Cresça, cresça, amadureça, porque é isso que o Senhor espera de nós. Eu concluo trazendo aqui uma consideração final, muito importante. Conta a história de que um general grego, ele saiu para combate e deixou o seu filho de uns 9 anos de idade aos cuidados de um homem. Depois de muitos anos de guerra, o general volta para casa e, ao encontrar o seu filho, ele encontra aquele que havia deixado um menino, um homem maduro, um homem consciente, um homem responsável, podendo tomar toda e qualquer boa decisão. O general agradece àquele homem que cuidou do seu filho, e o nome daquele homem era Mentor. É aí que surge a ideia do mentor, aquele que é mais experiente, empresta sua reputação para o que é mais novo. No nosso caso, nós não temos um mentor.
Nós temos um Senhor e dele somos discípulos. Se um mentor pode desenvolver e muito a vida de alguém, imagino que o Senhor Jesus não poderá fazer com as nossas vidas. Por isso, experimente o crescimento que vem dele, o nosso Salvador. Amém? Vamos ficar de pé.